Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto programa, A Sustentabilidade da Alma. Eu sou Soraya Sacramento e estou aqui pensando, gente, já chegamos no quinto programa e eu nem vi passar. E sabe, é interessante ver que eu tive que tomar uma decisão de encarar os meus curavas, que são os meus desafios, e fazer valer os meus pandavas, que são as minhas habilidades, e com certeza absoluta, eu fiz e tomei essa decisão com base no propósito da minha alma. E aí, já estamos aqui no quinto programa. E a minha conclusão nesse momento sobre a minha escolha é simples, viu? Porque assim, eu estou muito feliz por estar seguindo o meu propósito de vida, que é ser o que eu vim para ser, sabe? Me reconhecendo dentro dessa teia linda do universo e sabendo que tudo, absolutamente tudo está conectado. Bom, fazendo a conexão entre os 4 temas anteriores para a gente relembrar, eu diria que é o seguinte, a verdadeira liberdade e a felicidade, elas residem dentro de nós. E por isso, a jornada só pode ter início dentro da gente mesmo. Por isso, o nosso primeiro episódio foi a jornada que começa em você. Já que estamos conscientes da teia onde estamos inseridos, é muito necessário que a gente busque fazer uma ponte entre o nosso interior e o exterior. E esse foi o segundo tema. Já o terceiro, falamos sobre as emoções como bússola. Pois é, essa bússola interna que pode ser redirecionada para facilitar o nosso caminho na direção do nosso norte. E para a gente conseguir dar conta disso tudo, o silêncio, ele aparece como uma possibilidade para a gente recarregar nossas baterias, porque é nele que a gente consegue ouvir a voz interna da nossa alma. Por vezes, ela já está até gritando com a gente. E foi esse o nosso quarto episódio. Já hoje, nós vamos falar sobre o propósito dessa alma, né? O propósito da alma. E primeiro, eu acho importante a gente trazer para a pauta as diferentes visões sobre propósito. É porque, assim, esse termo ele vem sendo usado de várias formas que, às vezes, não condiz com, digamos, com o contexto que as pessoas colocam, não é? Então, vamos colocar pelo menos assim, na filosofia, na ótica filosófica, por exemplo, existem 3 correntes diferentes, pelo menos. Uma corrente filosófica, que é a clássica, segundo Aristóteles, ele reconhece que o propósito como uma finalidade inerente à natureza humana, como foco no desenvolvimento da virtude para alcançar o florescimento e sentir a emoção da felicidade. Já a corrente filosófica moderna do existencialismo reconhece o propósito como sendo uma criação e uma responsabilidade individual. E esse propósito, ele busca exercer a liberdade e a escolha para definir seu próprio valor a partir de uma emoção de angústia em função da responsabilidade pela escolha. A visão pragmática do estoicismo apresenta o propósito como uma ação virtuosa, totalmente ligado a como você lida com o mundo, que busca focar no que está sob o seu controle e agir com excelência moral. Bom, portanto, dependendo da filosofia que você abraça, seu propósito é uma herança a ser vivida, uma tela em branco a ser pintada, ou uma prática diária de aprimoramento. Já segundo Oprah Winfrey, a ideia central é que o propósito não é algo escondido que precisamos procurar, mas sim uma verdade que reside em nós e que precisa ser manifestada ativamente. Já sob a ótica das sabedorias atemporais, que englobam tradições espirituais, místicas e grandes ensinamentos de diversas culturas, o propósito não é algo a ser encontrado em um currículo, nem a ser inventado pelo ego. É a manifestação da sua natureza divina ou essencial. É a contribuição única que a sua alma veio dar a todos. A visão atemporal do propósito, ela se baseia em 3 pilares interconectados: a origem, a ação e a meta, em que, de forma resumida, temos na origem o propósito que é inato.
que está na essência. Não é algo que você adquire, mas é algo que você é. Ele é uma qualidade da sua alma, do seu eu superior ou da sua centelha divina. Embora ele seja inato, a vida moderna, o medo, as condições impostas pela sociedade em relação a você mesmo, se colocam como obstáculo. E aí a gente tem trabalho de fazer o quê? Descobrir, tirar a coberta, limpando as camadas do ego e da ilusão para chegar lá onde está o nosso propósito. E a ação é o propósito a serviço, é a nossa contribuição. Porque propósito nunca é puramente egoísta. Ele é sempre definido pela sua capacidade de servir à vida ou ao coletivo. Não é difícil de entender esse ponto de vista, porque a gente já sabe que existe uma grande conexão no universo e que, se estamos todos conectados e somos únicos, é porque somos especiais e que nossos talentos importam e porque temos nossa contribuição para dar em relação ao todo. Meta é o propósito que leva à unidade, à evolução. O objetivo final de viver o propósito que não é sucesso terreno, mas sim a evolução da consciência e o retorno à unidade. E assim, o propósito a gente pode entender como sendo o caminho de volta para casa. E dá para a gente fazer uma ponte com o Dharma do hinduísmo, que se refere ao seu dever, à sua vocação, à sua lei moral e à sua forma correta de ser e agir no mundo. Então, viver o seu Dharma é viver seu propósito. Você se torna mais completo, mais autêntico e mais alinhado com o fluxo universal. Eu acho que com todas essas colocações a gente já tem aí recurso suficiente para fazer a nossa própria analogia sobre propósito da alma, né? E que para mim é o seguinte, é uma energia renovável que nos impulsiona. É aquela razão pela qual a gente levanta pela manhã cheio de entusiasmo e direção. Bom, mas assim, eu acho que tem uma certa confusão ainda sobre propósito e objetivo. E são coisas bem diferentes, não é? O objetivo é assim onde você quer chegar, é o fim. Um exemplo, tipo, quero correr 5 quilômetros em 30 minutos. Uma coisa muito concreta, né? Muito mensurável. Já o propósito é o porquê você está andando. É a força motriz e o significado mais profundo que dá sentido à sua vida. Ele responde à pergunta, por que eu estou fazendo isso? Então, o seu propósito pode ser correr os 5 quilômetros para melhorar sua saúde e bem-estar. É o porquê por trás das suas ações e do seu objetivo. Então, a grande diferença é que o propósito ele deve funcionar como um filtro que você usa para escolher seus objetivos. Ou seja, o melhor objetivo é aquele que está totalmente alinhado com o seu propósito. Em última análise, os objetivos são os passos que você dá, enquanto o propósito é o chão firme em que você caminha. Uma boa analogia entre os dois pode ser a seguinte: o objetivo de concluir uma pós-graduação, por exemplo, com o propósito de compartilhar conhecimento para empoderar outros. No caso, esse é um esforço sustentável, é uma energia que flui e a alma se sente completa. Na contrapartida, se você tem um objetivo desalinhado do seu propósito, mesmo quando você alcançar o objetivo, você provavelmente sentirá aquele vazio, porque o motor da sua alma, que é o propósito, não foi utilizado. Bom, para mim, assim, o propósito é aquilo que me faz vibrar, que faz vibrar meu coração, mas que não é uma coisa de tendência nem de moda passageira. É a minha bússola interna que orienta a minha jornada e ele não precisa ser algo grandioso que está fora de mim. Ele pode se manifestar nos pequenos atos, na clareza do porquê fazemos o que fazemos todos os dias. Ele não se revela somente em grandes missões, não, mas também nesse manifesto diário de pequenas ações. Quando a gente mistura aquela questão, né, do significado do objetivo e propósito, a gente também corre um sério risco de associar o propósito ao sucesso.
principalmente ao sucesso financeiro, mas também aquele sucesso com que os outros esperam de nós e que, por vezes, a gente acaba seguindo um roteiro social e não o nosso roteiro de vida. E acaba drenando a nossa energia, tirando a nossa naturalidade de vida, de espontaneidade, de sermos o que realmente somos, sem as máscaras sociais, e nos distanciando do nosso propósito da alma. Você pode estar me perguntando assim, como é que eu entendo se eu estou ou não seguindo na direção do meu propósito? Olha, eu diria que é simples. O sintoma é simples. Quando você está agindo dentro do seu propósito, ou a caminho dele, você se sente bem, você está no flow, você fica realizado, em paz com as suas ações. Caso contrário, você fica naquela exaustão, aquela que te acompanha e que não te dá tranquilidade para fazer aquilo que você está fazendo e você faz por obrigação, sob pressão. Então acho que fica bem fácil de você entender e de você fazer essa análise. Agora, dá uma paradinha aí e consulta aí dentro de você qual é a pequena ação do seu dia que te faz sentir verdadeiramente conectado e energizado. Dá uma notadinha aí e pensa. Bom, tudo isso dá pra gente até entender, mas o grande desafio é conseguir colocar tudo isso em prática, não é? Aí se você leva para a vida que a gente está vivendo nessa roda, com demandas, com ruídos externos, com distrações, nossa, não é tarefa fácil não. A boa notícia é que é possível, mas não é fácil. E a gente pode começar de uma forma simples, buscando silenciar um pouco do ruído externo, permitindo ouvir a voz do coração. Sabe por quê? É nesse silêncio que o propósito se revela como ele realmente é. É através do silêncio interno que a gente começa a descobrir, tirar as cobertas, as várias camadas, até chegar lá na nossa essência, onde o propósito se encontra pleno, aguardando a gente abrir a porta dele, para ele. É simples e complexo ao mesmo tempo, né? Essa decisão de ouvir a tal voz interna. Gente, é aqui que eu vou propor o Reiki, que pode entrar como uma ferramenta poderosa para silenciar a mente e conseguir ouvir o coração, conectar a sua alma e conseguir integralizar as 4 inteligências das quais somos compostos, né? Da inteligência física, mental, emocional e espiritual. Mas eu queria colocar aqui para vocês o seguinte, esse é meu ponto de vista e o Reiki é algo que muito me interessa e que me traz esse tipo de possibilidade, mas cada um deve procurar da sua forma. Agora, tenta o Reiki, porque eu acho que você vai gostar também, não é? E essas 4 inteligências, eu as coloco de acordo com o processo Hoffman, da quadrinidade. E na perspectiva do processo Hoffman, eu ressalto dentro dessa perspectiva o papel da inteligência espiritual e a sua ligação direta com a vida e o propósito. Muito embora o bem-estar e o propósito, eles só são alcançados a partir da integralização entre as 4 inteligências. Mas a inteligência espiritual tem uma parte importante para a gente lembrar aqui. Então, de uma forma resumida, a inteligência espiritual, ela não é religiosa, tá? Ela é totalmente não religiosa dentro do contexto do processo Hoffman. Ela é uma habilidade inata. Então, todos nós possuímos, mas ela requer uma ativação e precisa necessariamente ser ouvida. Ela representa a dimensão mais profunda da nossa consciência e pode ser entendida como sabedoria interna e intuição, que é aquela capacidade que a gente tem de se conectar com a nossa essência, com o nosso eu essencial. É a voz sutil que nos guia de forma alinhada com os valores mais profundos, mesmo que a lógica, que é o intelecto, mesmo que a emoção, o medo, por exemplo, digam o contrário. Ela também nos traz uma conexão com a totalidade. É a inteligência que permite que você se sinta conectado com algo maior, seja com outras pessoas, com a natureza, com o planeta, o universo. Ela nos dá esse senso de pertencimento.
E ela também nos proporciona a busca por significado, porque ela é um motor que nos impulsiona a procurar o real significado da vida, indo além das tais necessidades básicas de sobrevivência e de sucesso material. Ela fecha com o que eu já falei anteriormente, que é a sua bússola interna, a parte de você que sabe quem você realmente é e qual é o seu lugar no mundo. Por isso, estou ressaltando ela aqui. Bem, eu já tinha falado um pouco sobre o Reiki, né? Como sendo uma ferramenta para permitir aquela escuta do coração. É porque o Reiki é essa energia universal de vida. E o tratamento a partir dele traz imensos benefícios. Tipo, pode te ajudar a desbloquear energias estagnadas em seus chakras. A gente tem vários chakras no corpo, mas nós temos 7 chakras mais importantes. No caso do reconhecimento do nosso propósito, é legal a gente colocar que, todos os chakras devem ser desbloqueados sempre, mas é interessante a gente relacionar 2 desses chakras que estão muito ligados ao reconhecimento do nosso propósito, que são o plexo solar, ou Manipura, que é o 3º chakra, que é ligado à força de vontade, à identidade, à ação e coragem. É a nossa fornalha energética. E no 4º chakra do coração, Anahata, que é o centro da conexão, ligado ao amor e à verdade interior. Ele está localizado no centro do nosso peito. Esse chakra, ele é a ponte entre os chakras inferiores materiais e os superiores espirituais. Quando a gente consegue dissolver esta estagnação, a gente consegue acalmar aquele barulho da mente, sabe? A gente não recebe uma resposta pronta, mas cria o silêncio, aquele necessário para que a gente possa, a gente mesmo, encontrar a resposta. E para viver um propósito sustentável e autêntico, a energia ela deve fluir do coração para o plexo solar. O coração, que é a visão compassiva, para o plexo solar, que é a ação e coragem. A partir dessa prática terapêutica do Reiki, é possível estabelecer uma conexão profunda, porque você se reconecta com sua essência, com o seu eu superior. Ela nos ensina que o propósito não é uma tarefa a ser feita, mas um estado a ser alcançado a partir de trabalho interno. E que quando a energia flui livremente, a gente fica mais presente, mais intuitivo e, consequentemente, mais alinhado com o nosso próprio caminho. Assim, você começa a distinguir o que é seu, que é o propósito genuíno, e o que foi absorvido do ambiente, que são as expectativas externas em cima de você. O Reiki, ele é um processo, então, de recalibração energética, que pode alinhar o seu corpo, sua mente e espírito. E pode, e deve, e faz a integralização das nossas 4 inteligências. Por isso, tudo fica mais claro e alinhado. Portanto, gente, propósito não é fazer, é ser. E ser requer, sim, muito trabalho. Se você busca clareza sobre o seu caminho, acho que dá para fazer uma consideração aqui. Pensa no Reiki não apenas como uma terapia de relaxamento, mas como um GPS energético que te ajuda a ajustar sua bússola interna e retornar à rota da sua verdadeira missão de vida. Então, concluindo, podemos dizer que o porquê descobrir o propósito da sua alma importa tanto. Quando não se tem propósito da alma, você pode ser levado através das expectativas dos outros, das tendências do momento, e seu norte fica indefinido. Saber o seu propósito te traz clareza, direção, a bússola que falamos, não é? E a clareza do porquê você faz o que faz. Ela evita o desperdício de energia. Quando você sabe o seu propósito, fica fácil dizer, não vou fazer isso porque não serve para mim. Você para de desperdiçar tempo e energia em atividades que não te levam a lugar nenhum. Você dá foco nas prioridades, consegue transformar aquelas decisões super complexas em escolhas simples. Se uma oportunidade te afasta do seu propósito, você se recua, porque você entende que ela não vai fazer bem para você.
Se te aproxima, você a persegue com foco. Traz resiliência e motivação. Sabe o motor? Então, o propósito é a fonte de energia renovável que eu falei lá em cima. E isso te impulsiona e te sustenta na vida. Ela pode ser o combustível para você agir quando a vida te atinge, e ela vai atingir. O propósito te dá uma razão maior para se levantar. Você não está apenas se esforçando por dinheiro ou reconhecimento, está lutando por algo que realmente acredita. Isso gera resiliência, não é? Ela traz, assim, o propósito, ele traz uma alegria genuína. Quando as suas ações estão alinhadas com o seu propósito, você sente que está no flow. O trabalho duro parece leve e é diferente entre você se sentir esgotado por uma obrigação e se sentir recarregado por uma paixão. E o propósito, ele tem impacto e sentido, a razão de ser, não é? O propósito, ele conecta você a algo que vai além de você mesmo, dando aquele sentido profundo à sua existência. E é possível deixar o seu legado, porque seu propósito é a contribuição única que você veio dar ao mundo. Lembra que somos únicos? Então, é a contribuição única que você veio dar ao mundo. Aquela que comentei, né? Que você só você pode dar. É como você toca a vida das outras pessoas a partir da sua. É a possibilidade de, naturalmente, criar um impacto positivo e um legado significativo. Traz bem-estar profundo. As pesquisas mostram que pessoas que vivem com um senso claro de propósito são mais saudáveis, vivem mais e têm maior bem-estar psicológico. O propósito preenche aquele vazio existencial que nem o dinheiro, nem o sucesso momentâneo conseguem preencher. Em resumo, gente, o propósito transforma a sua vida de uma série de tarefas aleatórias em uma jornada significativa e cheia de energia. Bom, eu acho que tá bom, né? Estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Mas, gente, a jornada da alma continua. No caso, ela segue por toda a nossa existência. E o propósito da alma também. Eu vou sugerir aqui uns pontos-chave para a manutenção diária do seu propósito. Um deles, viver em fluxo. Viver em fluxo é permitir que o propósito te guie naturalmente. E viver com foco nos momentos que exigem esforço e escolha consciente para não desviar do seu caminho. A importância também de dizer não àquelas atividades, àquelas pessoas, compromissos, aqueles que drenam a sua energia e desalinham você do seu caminho. E legal também é você reconhecer que o seu propósito não beneficia apenas você, ele se irradia e é o seu maior presente para o mundo, é o seu legado de energia. E aqui eu vou propor também para vocês um exercíciozinho aí para a semana, que na verdade é uma coisa muito simples. A ideia é de te ajudar a identificar pequenas manifestações diárias do seu propósito e de seguir nos pontos-chave de forma fluida. Assim, como todas as respostas elas estão dentro e não fora da gente, o exercício é exatamente isso, uma auto-observação, que leva às vezes segundos, mas pode fazer e trazer clareza imediata para você. Pode funcionar, de repente, sabe como que? Uma pista de energia. É só você observar 2 momentos distintos no seu dia se eles acontecerem. O momento do vazio. Você presta atenção àqueles momentos do seu dia em que você se sente desanimado, inexplicavelmente, meio que drenado, pesado. Pode ser assim, tipo durante uma conversa, durante uma tarefa ou até mesmo navegando nas redes sociais. Aí você se pergunta, o que eu estou fazendo agora que está diminuindo a minha energia? Isso é uma pista valiosa do que não está alinhado com o seu propósito. Aí tem outro momento, o momento da recarga, né? Agora, você identifica aqueles momentos em que, inesperadamente, você sente um sopro de energia, de alegria, de paz, aquela sensação de que o tempo parou e de que você poderia fazer aquilo o dia todo sem se cansar. É aí que você se pergunta, o que eu estou fazendo agora que está aumentando a minha energia? Essa é a pista que leva diretamente ao seu verdadeiro propósito.
Simples assim. E aí você pode anotar as suas pistas. E no final da sua semana você olha para a sua lista e privilegia o que te recarrega. Começa então de forma intencional a multiplicar o que te recarrega e tenta reduzir as atividades da lista do vazio. Pode dar ótimos resultados. Lembre-se, viu? Viver com propósito não é encontrar algo grandioso lá fora, é ter a coragem de percorrer o caminho do coração todo santo dia. Porque a verdadeira sustentabilidade da alma, ela está na escolha consciente de seguir a sua própria pista de energia. E para encerrar, eu quero te deixar aqui uma pergunta que também pode ser feita no final da sua semana, depois que você já tiver identificado seus vazios e seus momentos de recarga. Se pergunte o que você pode remover da sua agenda a partir desse dia que não serve ao seu propósito, para poder abrir espaço para o que realmente faz a sua alma vibrar. Porque a vida não espera que você encontre o seu propósito, ela espera que você o revele. E assim, a gente termina aqui mais um episódio e eu agradeço imenso a companhia de vocês. Espero que tenha ressoado com vocês algumas dessas informações e desses conceitos e que vocês possam aproveitar para poder descobrir ou para poder privilegiar o propósito da alma de vocês e entender o quanto isso vai fazer diferença no seu equilíbrio, na sua alegria, na sua felicidade, no seu bem-estar. Um beijo no coração de cada um. Espero vocês na próxima semana. Até lá!